de forma especial, essa live hoje com a presença do querido amigo Odair, nessa parceria que a gente está fazendo, recebendo de forma muito especial esse companheiraço, ex-ministro Padilha, deputado federal. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Padilha, mas está chegando aí, ó, já estamos com 40 pessoas. Muito obrigado a todos que compartilham conosco esse momento, nessa noite de 21 de abril. Ok, vamos lá. Nixon, boa noite, deputados. Nixon mandando um abraço para o Padilha, para o Odair. Valeu, Nixon. Está entrando. Eu que agradeço aí, Nixon. A Roseli também, Roseli Castro, lá de Campos Gerais. Opa! Tem que lembrar, Ulisses, que São o Padilha... Pedro da União. É de São do Pedro lado da dele lá, União. exatamente. Mineiro. Toda vez que a gente vai lá, o povo lembra, viu, Padilha? Eu sou do tempo que para ligar para lá tinha que ligar o telefone, tinha que pedir a ligação, a gente ligava aqui para telefonista e falava assim, eu quero falar com São Pedro da União via Guaxupé. Tinha uma conexão na telefonista em Guaxupé, ligava na casa da minha avó em São Pedro. Um abraço pessoal de São Pedro aí, que sempre acompanha o Ulisses e o Odair. O Rafael mandando um abraço, lembrando da sua presença na cidade em 2012. Sim. Um abraço para Alexandre, a Leida de Tamogi, um abraço aqui, ó, de Tamogi, do lado da sua terra também. Muito bom, muito bom. João Mauro de Brasópolis, mandando um abraço para nós aí. Peterson. Vamos lá? Vamos lá. O Dair, tá com... Ulisses, quando o pessoal vai chegando, deixa eu contar um caso de São Pedro que o Odair aí, presenciou. Hein, Odair, você lembra a gente na beira da estrada, no PAC, a gente anunciando, eu era ministro da coordenação política do presidente Lula, e a gente fez um ato em Minas Gerais que em 5 pontos de Minas Gerais, obras, governo federal, em tudo quanto é estrada online, videoconferência, o Lula em Belo Horizonte, a Dilma em outra região, e eu estava ali, Odair, aí no sul de Minas, e anunciando as obras, tudo, ia começar a asfaltar a estrada que liga Guaxupé a São Pedro. E aí eu me lembrei da história de um homem que pilotava, era o motorista da Kombi. A gente chegava em Guaxupé, aí não tinha ônibus. O único ônibus que ia de São Pedro e Guaxupé era um que saía de manhã cedo e outro à noite que levava os alunos, os estudantes, para estudar durante a noite em Guaxupé. Então você tinha que pegar uma Kombi. Natanael era o motorista da Kombi. E alguém tinha me dito que o Natanael tinha morrido. E aí, na minha fala, eu começo a falar, você lembra disso? Eu falo, não sei o quê. Inclusive, me falaram que o Natanael morreu. Aí eu falei, não, tá aqui. Mostraram o Natanael lá na hora, bicho. O Natanael veio falar. É boa. Muito legal. Vamos lembrar dessas coisas, mostra a relação que você tem aí com a nossa região também. Só seguindo aqui, o Luiz Fernando Três Corações mandando um abraço para todos nós, o Daniel de Cambuí, Marcos Marinho, valeu. Lá de Divisa Nova, Marinho mandando um abraço. Zetinho, Schiller, Cilinho, lá de Eleodora, Valdinei. Vamos lá, o Dair, começa aí. Tiago, a Sheila Amaral, o Serjão. Bom, muita gente aqui entrando, Padilha, e todo mundo... O Padilha não precisa de ler currículo, mas é nosso companheiro do PT, é médico, sanitarista, foi ministro da coordenação política, foi ministro da saúde e, obviamente, tem muito a nos informar e mostrar um pouco quais são os desafios que estão colocados para a sociedade brasileira neste período que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus. A nossa expectativa hoje, Padilha, é ter uma análise sua sobre o que nós temos pela frente. Quais são as deficiências do governo Bolsonaro, especialmente no que diz respeito à saúde pública. Eu estou dizendo por aí, Padilha, que essa disputa entre Bolsonaro e Mandetta estava correto no que diz respeito à política de isolamento, mas também criou um mito em torno dele como se ele não tivesse problema na gestão do Ministério. E a gente está descobrindo um tanto de problema que tem na gestão do Ministério que leva
agravamento da crise nesse momento. Nós queremos te ouvir também nesse sentido. E o Ulisses também podia atualizar um pouco para nós, Ulisses, aqui até para a gente compartilhar com a Padilha, os números da nossa região e de Minas Gerais. Padilha, primeiro eu quero mais uma vez te agradecer a enorme disposição que você tem tido neste momento conosco e o que eu tenho te acompanhado, com muito orgulho, vendo a sua disposição, discutindo esse problema com todo o país, né? Dada a sua responsabilidade legítima com o Estado de Minas Gerais, com o Estado de São Paulo, não faz se limitar diante desse compromisso, mas sim continuar pensando no Brasil. Agora há pouco, discutindo numa reunião com os governadores do Nordeste, ou seja, seu compromisso, mais uma vez aqui, eu queria registrar a nossa gratidão e parabenizá-lo por isso. Alguém que tem esse olhar, tem essa competência, que já foi ministro, secretário municipal, médico, ou seja, consegue, e é importante todos saber um pouco desse currículo, porque é alguém que trabalhou a nível nacional, é deputado federal, mas trabalhou a nível do estado, é deputado e foi secretário municipal também em São Paulo, assim como é médico, então tem esse atendimento. Então a ideia nossa foi exatamente trazer um pouco desse debate, pensando um pouco também, sem tirar a nossa responsabilidade ao representar todo o estado, Padilha, eu vou compartilhar com você um pouco dos números do estado, mas um pouco da nossa região do sul, sudoeste de Minas, que muito bem você conhece, e que faz limite com o estado de São Paulo, que é o principal problema do país. Ou seja, tudo que acontece aí reflete muito rapidamente, de forma muito significativa na nossa região. Então, ter esse diálogo com você, com estados vizinhos, irmãos, é importante também para melhorar a nossa intervenção, melhorar a interlocução com a nossa região, no sentido da melhor orientação, daquilo que se deve fazer, daquilo que se pode fazer e diante do que está sendo feito também. No último boletim epidemiológico, divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde, nosso estado tem 1.230 casos confirmados. Mais de 76, vamos ser claros, 76.480 casos suspeitos. Ou seja, o problema que nós temos no país não é diferente aqui, o problema de teste. Você fica numa espera muito grande da confirmação desses casos suspeitos. Nós temos 44 óbitos confirmados e em investigação 73. Mas sabemos, Padilha, de um problema também grave, que não é diferente em todo o país, mas quero afirmar que é aqui, que diz respeito à subnotificação. Esse dado ele é muito agravado. Nós tivemos a oportunidade ontem, eu poder reunir com vários prefeitos online também, e a gente está ouvindo isso, da dificuldade que se tem dos dados não baterem e com isso você ter uma dificuldade de não ter uma informação real para pensar uma ação concreta, mais efetiva, mais dinâmica e eficaz. Então, diante disso, a preocupação nossa desse debate é exatamente isso, dentro da sua experiência, naquilo que você está vendo, seja com especialistas, seja na linha das políticas públicas que estão sendo feitas, diante de um cenário nacional, daquilo que você está vendo em São Paulo, que tem reflexo aqui, você pode compartilhar com a gente nesse sentido. Boa noite, pessoal. Bom demais aí estar com todos vocês, com o Odair, meu grande parceiro aqui de bancada federal, deputado federal, um parceiro de geração, Ulisses, nosso deputado estadual de Minas Gerais, também nosso parceiro de geração. Bom demais poder conversar aí com Minas e em especial com a região sul e sudeste de Minas, que tem o sudeste de Minas, que eu tenho uma relação tão próxima. Queria mandar um abraço, se tiver alguém de São Pedro da União acompanhando a gente. Certamente sempre tem, o pessoal sempre fala, aparece. Então, o pessoal de São Pedro da União, o pessoal de Guaxupé, quem estiver acompanhando, um abraço muito especial, uma alegria poder estar conversando com vocês e a gente poder dialogar um pouco daquele que é o maior desafio. Eu até, na última sexta-feira, o Fórum Colegiado de Professores Titulares da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, que é o último nível da carreira dos professores titulares, lá é muito tradicional, fizeram uma carta, que é uma carta que eu imagino que tenha acontecido desde a criação da Faculdade de Medicina, já é uma faculdade centenária, deve ter acontecido 2 ou 3 vezes na história da faculdade. Eles reconhecendo que é o maior desafio da atual geração de profissionais de saúde é a pandemia do coronavírus. E ela se somou a uma crise econômica que no Brasil já existia essa crise econômica. O PIB brasileiro em 2019 cresceu 1% só, foi um PIBinho, menor do que o
climinho do Temer. E no Brasil soma-se a tudo isso uma crise política, institucional, muito grave, que só se aprofunda, né? Então, esse tema é o maior desafio para a nossa geração, não só do campo da saúde, mas os parlamentares, para os gestores, para a sociedade como um todo, de como a gente enfrentar, né? Dizem, né, que parecido com isso foi aquela combinação da gripe espanhola, Primeira Guerra Mundial e a crise financeira de 29 no começo do século XX, né? Então, nós estamos começando o século XXI com a crise dessa proporção. A primeira mensagem que eu quero falar para vocês, que a gente, até no diálogo, né, da gente pensar, refletir, eu acho que a nossa geração vai ter o desafio de refletir sobre isso, que é uma crise que, se não for descoberta uma vacina até novembro desse ano, que proteja, por exemplo, o próximo inverno europeu, o próximo inverno dos Estados Unidos, o próximo inverno da China, né, que começa em dezembro do ano que vem, é uma crise que pode se arrastar por mais de um ano, né? Os analistas econômicos... Podia, nessa linha, me permita... fala aí. Um pouco mais alto, mas me permite só, na linha das vacinas que você fala, o último live que eu vi do Átila Amaral, ele fala um pouquinho que tem 114 estudos de vacina em andamento no mundo e 5 com perspectiva de entrar em teste. Se estes derem algum avanço positivo, estes 5 que estão um pouco na frente, pode-se imaginar que no segundo semestre do ano que vem possa ter uma quantidade capaz de atender só, e importante, no caso, quem está na linha de frente. Você acredita nesse dado também? O que joga uma perspectiva de grande massa daqui a 1 ano e meio a 2. O mais otimista é uma descoberta, uma vacina para poder se aplicar a partir de maio do ano que vem, né? Então, esse é 1 ano e meio de desenvolvimento. Começar a desenvolver no começo desse ano. E aí você poderia produzir num volume, o que ele quer dizer, né, que os estudos apontam isso, que ele quer dizer o seguinte: você ia produzir volume e você ia definir qualquer estratégia. Igual a vacina da gripe, vocês vão se lembrar, a vacina da gripe a gente começou vacinando só idoso, só pessoas que tinham mais de 60 anos de idade. Depois nós fomos vacinando gestante, depois fomos vacinando crianças, depois fomos vacinando profissional de saúde, fomos vacinando depois professores, segurança, depois população em situação privada de liberdade, isso ao longo de anos. Então, o mais otimista aponta para que essa vacina possa estar disponível em maio do ano que vem. É o mesmo cenário que eu acho, porque o estudo é o mesmo. Foi da semana passada, saiu uma revisão sobre vários estudos de vacina. O que significa, Ulisses e Odair, que isso que que o mundo está vivendo esse ano, né, que o hemisfério norte viveu até agora, até o final do inverno dele, que o hemisfério sul, o Brasil estando no hemisfério sul, começou a viver há de um mês para cá, e vai viver o outono e o inverno. Nós temos 6, né, mais 5 meses pela frente de período de risco de alta transmissão do vírus. E que o hemisfério norte volta a viver a partir de novembro e dezembro, pode ser algo que a gente viva ano que vem também. Então, esse primeiro, para a gente refletir o que isso vai significar, uma profunda mudança sobre várias coisas. Isso que nós estamos fazendo aqui, de videoconferência, reunião à distância, estava comentando o pessoal fazendo entrega de comida em casa, dos artistas fazendo live, pode virar o normal na nossa vida. Tem uma frase: a gente não pode achar que isso vai passar e nós vamos voltar ao que a gente vivia em janeiro desse ano 2020. Esse normal de 2020 não vai existir mais. A humanidade, a nossa geração de viver, vai ter que construir um outro normal. O pessoal que tem restaurante, por exemplo, tem boteco, tem comida de quilo. Quem não estiver pensando em se reorganizar para fazer entrega é que não está percebendo o que pode acontecer, né? Não só no Brasil nesse período, como pode repetir de novo na Europa e pode continuar no Brasil no outro ano. Por quê? Por que isso, Ulisses? Porque é o seguinte: só tem um jeito, só tem 2 formas
de uma doença viral parar de infectar pessoas. Ou tem uma vacina para proteger as pessoas, ou ela infecta um volume de pessoas suficiente para estar todo mundo imune. Esse volume é 80% de pessoas. O que acontece? A gente vive, por exemplo, a coisa da dengue. Lembra que tem o negócio da dengue? Né? Que tem ano que tem muito caso de dengue, tem outro ano que não tem tanto. Porque você chega a um patamar de pessoas infectadas que você não tem mais volume disponível para infectar. Então, ou você tem uma vacina, ou você tem um volume de pessoas infectadas que faz com que você não tenha mais gente suscetível para isso. Como o vírus transmite mais no período do inverno, você tem uma coisa que é o inverno e o verão no meio. Então, o hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, China, começou a cair o número de casos, que acabou o inverno, começou a primavera. Daqui a pouco vai continuar caindo. Eles vão saber qual é o percentual de pessoas que foram infectadas lá, a partir de junho, julho. A Alemanha já começou a fazer isso, né? Começou a fazer exames sorológicos para saber quantos por cento de pessoas ficarem infectadas para projetar para o ano que vem qual que é a situação deles. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que ter muita clareza. Isso é uma coisa para refletir, para pensar, mas para ator econômico já pensar se reorganizar. As escolas, por exemplo. Nós vamos ter que começar o debate, por exemplo, se as nossas férias das escolas esse ano vai ser dezembro, janeiro, fevereiro, ou se vai ter que mudar o ano letivo, porque se não tiver vacina no ano que vem, no ano que vem vai ter que interromper de novo a aula, abril, maio, junho, entendeu? Então, tem uma série de mudanças, isso é uma coisa para refletir no geral. Hoje, a situação crítica hoje é o seguinte, em algumas regiões do país, nós já estamos numa situação de pressão total sobre os leitos de UTI. Por exemplo, São Paulo. Você pega os hospitais de referência do estado de São Paulo, estão todos entre 72% a 85% dos leitos de UTI ocupados por coronavírus. Quando você está falando isso, alguém pode falar assim, então tem margem ainda. 72% pode crescer mais 28%. Acontece, para ocupar tudo para o coronavírus, significa que teve um monte de cirurgia que foi desmarcada, tratamento de câncer que foi adiado, cirurgia para fechar diagnóstico sobre o câncer foi adiado, né? Vários profissionais de saúde infectados que estão em casa, outros que não podem ir para o hospital, que tem risco, tem asma, tem doença pulmonar, tem doença cardíaca, tem uma idade acima de 60 anos, não pode ir para o hospital, afastados. Ou seja, hoje nós temos algumas regiões vivendo sobre essa pressão. A região de São Paulo é um dos epicentros, é São Paulo, Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio. No Nordeste, Fortaleza já ultrapassou 100% na capacidade de internação. Na região norte, Manaus e Macapá já ultrapassaram já na semana passada. Hoje tem uma imagem horrível, assustadora em Manaus, que é de vala coletiva, né? Pega o estado de São Paulo, por que começou na região metropolitana de São Paulo? Porque é a região que mais recebe gente que vem da Europa, dos Estados Unidos, logo depois do inverno deles. Na última semana de fevereiro, pisou no aeroporto de Guarulhos de São Paulo 92 mil pessoas que estavam vindo de países, ou Estados Unidos, ou país da Europa, que estava tendo transmissão do coronavírus naquela semana. 92 mil pessoas. Por isso que começa primeiro em São Paulo, na região metropolitana. Mas já está espalhando para o interior. Então, na última semana, a gente pega, indo aí para o sul de Minas, por exemplo, você pega Araraquara, pega Ribeirão Preto, pega Franca, já tem um avanço importante de casos. Aumentou os casos. Já tem casos em Uberlândia, Uberaba, no Triângulo Mineiro já tem casos, né? Vocês já teve situação de óbito. Pouso Alegre, sul de Minas já tem, Itajubá já tem, né? Então, eu não sei o dado específico de Minas. Não, você tem caso ali, ó, na divisa, Extrema. Tem casos, Extrema. tem denúncia já de falta de problema de atendimento no hospital.
tem Cambuí, que já tem caso confirmado. Então enfim, você já foi as cidades próximas a São Paulo e as primeiras da região que começaram a confirmar casos. Nas 2 últimas semanas, cresceu muito essa rota para o interior do estado de São Paulo, e é isso que eles falaram, vai pegando na divisa. Itaiandu lá em cima, na divisa. Eu recebi ontem um dado do Nordeste, para vocês terem ideia, no Nordeste, que é mais quente, né, menos frio. O Nordeste o outono no Nordeste é calor e o inverno é calor. No Nordeste, há 2 semanas atrás, das micro-regiões do Nordeste brasileiro, só 23% tinha algum caso. Você tem 183 regiões de saúde lá, 23% tinha algum caso. No dado de ontem, mais de 80% já tinha pelo menos um caso. Então, a gente está avançando, né, esse processo para várias regiões do país, entre elas toda essa região do sul de Minas, né? E ainda muito no escuro, como o Ulisses e o Odair falaram, como vocês dois falaram. Para vocês terem ideia, tem um quadro que faz a comparação sobre número de testes por 1 milhão de habitantes. O Brasil, até crescer um pouco essa semana, o Brasil hoje tem mais ou menos 1.300 testes para cada 1 milhão de habitantes. Está fazendo, né, fez 1.300 testes para cada 1 milhão de habitantes. Os Estados Unidos, que é o país que tem mais casos, que já mais morre no mundo, né, tem o maior número de mortes no mundo dos Estados Unidos, hoje ele já fez mais de 10 mil testes por 1 milhão de habitantes. Os países que mais fizeram testes, tiveram melhor controle, que a Alemanha, a Coreia, ultrapassaram 20 mil testes por 1 milhão de habitantes. Então o Brasil fez nada de teste ainda. Esse é um dos problemas graves que estava dizendo aqui o Odair, né, do imobilismo do governo federal, porque quem tinha que ter garantido o teste para o estado, para o município, era o governo federal. Lógico que o governo do estado pode fazer alguma coisa também não pode ficar parado, esperando, né? O governo do estado também não pode ficar nesse imobilismo, esperando. Mas o governo federal, o que nós porque, defendimos? Segundo o nosso governador, o vírus aqui tem que viajar. É isso. O problema é que vai viajar no interior de Minas, né? Vai viajar no interior de Minas, tá viajando, vai viajar e vai crescer em Minas, né? Então, e os mais pobres são os principais vítimas disso. Daí, sabe o que tem acontecido? Isso é uma coisa muito grave, né? O coronavírus começou no Brasil, você pega os primeiros casos, foram de pessoas que tinham ido para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, ele começa na classe alta. Porque, como diz o ministro Bolsonaro, empregada doméstica não vai mais para a Disney, né? Ele começa na classe alta. Mas o primeiro óbito no Brasil é um porteiro foi da empregada. Do domínio de luxo. Em São Paulo é o porteiro e no Rio de Janeiro é a empregada doméstica. Então ele começa na classe alta e depois afeta os empregados domésticos dessa classe alta e depois começa a se disseminar. Aqui em São Paulo, desde a semana passada, há 2 semanas já, o número de óbitos na cidade de São Paulo já é maior na periferia do que nas comunidades nos bairros mais nobres, e já é maior entre negros. E a proporção, inclusive, isso é impressionante, assim, entre número de casos totais e óbitos, né? Embora você tenha mais número de casos totais ainda em alguns bairros mais nobres, o número de óbitos é muito maior na periferia. Então, a gente está num momento que é um momento decisivo para o que o Brasil vai ser. Muita gente me pergunta assim, o Brasil vai ser igual ao Equador? O Brasil vai ser igual à Itália? O Brasil vai ser igual à Espanha? Né? O Brasil vai ser igual a Nova York, que chegou a ter as pessoas não ter lugar para levar para o hospital? O Brasil vai ser igual à Alemanha, que controlou? O Brasil é muito grande e muito diverso. Acho que cada região vai ter um Equador ou uma Alemanha. Cada região vai ser muito diferente. Mas nós estamos num momento muito decisivo agora para não fazer com que o Brasil inteiro tenha uma tragédia similar ao que foi a tragédia nesses vários países e regiões. E tem um debate agora que eu sei que vocês certamente estão sofrendo aí, Ulisses, Odair, que é de pressão para reabrir, vamos acabar com o isolamento. O Odair falou uma coisa hoje de manhã, numa outra reunião que a gente estava, que é verdade. Ele falou o seguinte, o sucesso das medidas acaba falando contra, porque com o isolamento,
parece estar tranquilo. As pessoas se sentem, não, isso é uma gripezinha, isso não é nada, vamos liberar, vamos, né? Mesmo os países do hemisfério norte, que acabou o inverno, ou seja, acabou o período de maior transmissão, já estão na primavera, que começaram a montar seus planos de reabertura agora, todos eles são planos bem cuidadosos. Os Estados Unidos, que é o Trump lá, que é o que até pouco tempo não reconhecia a gravidade do coronavírus. Ele anunciou o programa dele de reabertura na última quinta-feira, que estabelece 3 fases. Para uma região reabrir totalmente, ela tem que passar por 3 fases. Cada fase é calculada em 14 dias. Então, para reabrir totalmente, vai demorar 42 dias. E cada 14 dias, o que é? Tem que ter 14 dias que não tenha crescido caso suspeito ou caso confirmado. Depois, tem que passar a fase, né? Primeiro tem que passar 14 dias, confirmar 14 dias que não cresceu o caso suspeito ou confirmado. Ou seja, nenhuma região do Brasil hoje passaria nessa primeira, porque toda a região do Brasil está crescendo. Algumas mais, outras menos. Ou confirmado ou suspeito, como você falou, isso, que não tem o exame ainda, mas que está notificado como suspeito. Depois tem que passar 14 dias com redução de internação. Nenhuma região hoje do Brasil passaria também. Todas estão aumentando a internação, algumas já chegou na capacidade total, outras ainda não, né? Mas está crescendo. Depois, a terceira fase é a certeza de que você pode oferecer teste sorológico para saber quem se infectou ou não em volume grande da população. Então, mesmo esses países, gente, que acabou o inverno, começou a primavera, período de redução de casos, estão tendo muito cuidado para planejar a reabertura. Para vocês terem ideia, a Alemanha cancelou ontem a Oktoberfest. A última semana de setembro, na 1ª de outubro, eles cancelaram o Oktoberfest com medo do que pode ser o Oktoberfest em relação ao coronavírus. Então, a gente tem que ser bem mineiro nessa hora, viu? Tem que... O Zé de Alencar, que é da região da Zona da Mata, né? Ele sempre falava uma coisa que quem é da Zona da Mata é muito desconfiado porque não sabe o que tem atrás do morro, tá certo? Ele olhava, região que tem muito morro, a gente não sabe o que tem atrás do morro, ele falava. Então, o coronavírus, quem não foi desconfiado, acabou tendo que tomar medida depois de milhares de caixões, de valas comuns, de morte, sequência de morte. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente precisa preservar a vida, viu, Dé? Padilha, muito legal aqui. Coincidência do que você acaba de falar, tem uma manifestação aqui do Felipe Nunes, ele fala assim, há um paradoxo muito interessante nessa situação do corona. Quanto mais a gente se isola, mais a gente cria a percepção de que é só uma gripezinha. Aí passa a fazer sentido defender a volta do normal. Mas a volta do normal, diz ele, é que vai ampliar o contágio e a nossa visão de perigo. Ou seja, essa conscientização da população nesse momento é tão importante quanto foi há 20 dias atrás, onde o susto fez com que todo mundo parasse e o resultado do susto agora está parecendo que está tranquilo e aumenta essa pressão, correndo-se um risco maior ainda. Padilha, Ulisses, não sei se o Padilha terminou tudo que ele queria falar a princípio, mas seguinte, vamos você podia falar para nós o seguinte, qual que é a proporção de assintomáticos para sintomáticos? Ou seja, porque estão me perguntando aqui assim, é possível estimar quantas pessoas no Brasil têm o vírus? Quantos % delas manifestam algum sintoma? Porque eu posso estar no supermercado e ter alguém que tem o vírus, eu não sei. Como é que é isso? Então, qual é essa relação? Então, a primeira pergunta é o seguinte, é possível a gente estimar quantas pessoas devem ter o vírus? Tem 2 estimativas para isso. A primeira, que vários estudos já fizeram no Brasil, é que estimam que de cada caso confirmado no Brasil, essa estimativa foi feita a semana passada, isso muda semana a semana, mas que a cada caso confirmado a gente teria 15 casos que não foram confirmados, tá certo? Então, se o Brasil hoje tem mais de 40 mil, a gente teria 15 vezes mais número de casos. Essa é uma primeira estimativa, né? Mas aí sintomáticos ou não, né? Sintomáticos ou não, né?
mesmo os assintomáticos, Odair, é muito difícil hoje ter previsão sobre isso. Tem um estudo só lá no começo da China, da crise da China, que avaliava que 86% poderia ser assintomático, né? Mas é um estudo que tem muito questionamento ainda sobre isso. Você só vai conseguir ter uma avaliação melhor do que poderia ser o assintomático depois de um ano da pandemia, e aí você vai fazer o que a gente chama dos estudos sorológicos, que é aquele... Às vezes você vai fazer um exame, é muito comum, por exemplo, o gestante lá no pré-natal vai fazer exame, o mesmo homem também vai fazer um exame, aí o médico pede um monte de sorologia, de doença, tudo, e você vê lá uma coisa positiva na doença que você nunca soube que teve, né? Toxoplasmose, citomegalovírus, é muito comum isso. Você nunca soube que teve isso, né? Então, o que a gente chama de exame sorológico, ou seja, ele marca, ele vai lá e vê como se fosse uma cicatriz de que você teve aquela doença, você produziu anticorpo. Então, passada a pandemia mais intensa, por exemplo, os países da Europa vão começar a fazer isso agora. A Alemanha, a Inglaterra, eles vão começar a fazer um programa de testagem para você ter noção de qual é o percentual da população que está com anticorpo positivo, ou seja, significa que ele foi infectado. E aí eles vão ver, desse povo todo que está com anticorpo positivo, quantos tiveram sintomas, quantos não tiveram sintomas. Aí vai ter uma noção real de quanto que é sintomático ou assintomático. Né? O que a gente sabe também é o seguinte, de cada 100 pessoas que se infectam, isso é um dado que se sabe com mais precisão, de cada 100 pessoas que se infectam, 20 vai precisar ir para algum tipo de internação. Desses 20 que vão precisar de internação, 5 vão precisar de leite de UTI. Então, essa é a projeção mais firme que a gente tem. Então, a primeira projeção é em cima dos casos confirmados, tá certo? Então, você pega o número de casos confirmados e multiplica por 15. Entre vezes 11 ou vezes 15. É a variação dos dois estudos. Agora, tem um outro número que eu prefiro usar. Não é que eu prefiro usar, mas eu acho que é muito bom a gente usar. Que é o seguinte. Desde 2010, na verdade, 2009 mas foi bem... aprimorou mesmo a partir de 2010. O Brasil criou o que a gente chama do Sistema de Vigilância para a Gripe, por conta da pandemia da influenza H1N1 em 2009. Esse sistema a gente aprimorou muito na época do Ministério, passou a ser reconhecido como um sistema no mundo inteiro. Esse sistema ele é feito a partir do momento da internação. Quando o médico vai lá internar um paciente, ele não sabe ainda qual que é o tipo de vírus ou de bactéria que está causando aquela falta de ar, dificuldade, a gente chama de uma síndrome gripal, ele registra lá como síndrome respiratória aguda grave. Então, você sabe, essa é uma informação que é melhor, porque todo mundo que vai se internar no hospital público, é obrigado a ter esse registro. Então, por exemplo, no mês de março, essa síndrome respiratória aguda grave foi 3 vezes maior do que foi nos últimos 10 anos. Essa diferença, com certeza, é coronavírus. É coronavírus. Então, o que você qual o cálculo que você pode fazer? Você pega aí na região. Isso é uma coisa que você pode pedir, viu, Ulisses? Para a Secretaria Estadual de Saúde, eu tenho estimulado cada vereador a pedir na Câmara Municipal também. Você pede para a região direto da Assembleia. O que é? Você quer saber quantos internados por síndrome respiratória aguda grave tem nos hospitais públicos da região. Então, ali você faz a proporção de internado, compreendendo que de 100 que está infectado com coronavírus, 20 vai ser internado, então o volume que foi internado é como se fosse 20%, você multiplica por 5, você vai ter a noção do número de casos que a gente tem de fato. Né? Então, essas são as duas informações que a gente utiliza hoje, mais precisas. Essa da síndrome respiratória aguda grave, eu acho que ela é mais precisa ainda. Ela tem um problema só, que nem sempre o hospital privado, que não está contratado pelo SUS, informa. Por exemplo, aqui em São Paulo, teve uma crise e um hospital privado não informava a secretaria, só a secretaria soube quando começou a morrer gente, logo no começo da pandemia do coronavírus aqui em São Paulo. Tanto que um debate que eu até apresentei isso como projeto de lei lá na Câmara, de que a gente passe a obrigar o hospital privado também a informar a Secretaria de Saúde sobre a situação, que aí você teria uma informação ainda mais completa para o secretário poder agir. Né? Hoje é obrigatório em São Paulo, então? Não, é uma obrigação pela Secretaria. A Secretaria pode cobrar isso, só que
Só que se tiver na lei, vai ter mais força. Por isso a gente está num projeto de lei no Congresso Nacional para aprovar, para transformar isso na lei. Se o hospital privado uniformar, ele receber multa, poderia até ter requisição. Porque isso vai acontecer em algumas regiões do país, vai chegar uma hora que a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual vai ter que requisitar os leitos privados de UTI que tenham na região para botar na fila única do SUS. Para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo hoje, os leitos de UTI do SUS estão com 72% a 100% de taxa de ocupação por coronavírus. Os principais hospitais, das clínicas, está mais de 80%, 82%, 83%. Os leitos privados de UTI da cidade de São Paulo estão com 54% de taxa de ocupação. Se ultrapassar 100% nos leitos do SUS, o que o secretário vai ter que fazer uma hora? Vai ter que requisitar os SUS, claro. Que foi o que a Espanha teve que fazer isso, a Itália teve que fazer isso. Então, cada região... Por isso, ter essa informação é importante, porque cada região pode agir sobre isso. Entendeu? Fala aí. Ô, Ulisses, fala aí. Aqui está chegando muita interação. Você me permite aqui... Lógico. Pessoal... Obviamente, a partir das informações suas, a gente vai estender aqui, né? Mas dentro do tempo também que você tinha disponível para esse bate-papo, só a gente tentar aqui pegar algumas perguntas. Acho que o Odair tem algumas aí também, porque está chegando, e aí é muito legal, comentários, manifestações e agradecimento, mas perguntas de toda a região. Então, acho que vale aqui a gente tentar comentar alguns. Você quer começar aí, Odair? Não, outra pergunta que me chegou aqui, Padilha, é assim, a pessoa escreveu assim, gastar tanto... Porque eu tive uma reunião com o pessoal de Brasópolis hoje e eles me perguntaram lá o seguinte, gastar tanto com teste é viável? É necessário? Não é melhor gastar com hospitais? O que você nos diz disso? Ou as duas coisas? Não, as duas coisas, mas fazer teste é muito importante. Daí. Se fosse para ter uma escolha, né, até porque é o seguinte, nenhuma cidade sozinha, Brasópolis sozinho não vai conseguir viabilizar leite de UTI né, na quantidade, por exemplo, claro. No volume necessário, e mesmo se viabilizar, vai estar numa regulação regional, pode então... uma cidade sozinha, se ela tiver que escolher entre gastar... Um investimento dela. Um investimento. O primeiro investimento, proteção para os seus trabalhadores da saúde, se fosse para escolher. Porque qual foi o grande problema da Itália, por exemplo? O crescimento muito rápido de casos, o que acontece? Você infecta também um volume enorme de trabalhadores de saúde já na largada. E o pior, os trabalhadores de saúde mais experientes. Porque quem pega no começo é o cara que trabalha na UTI, é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, é o cara que trabalha no pronto-socorro, na urgência. Então, são os caras mais experientes que você mais precisa num momento como esse, se infecta logo na largada. Então, talvez o real mais valioso, em primeiro lugar, seja proteger seus trabalhadores da saúde. Inclusive, é muito importante poder rever as escalas de plantão, porque o que os estudos mostram, né? Que, além do equipamento, é muito importante que esse trabalhador não tenha uma escala de plantão extenuante. Isso também aconteceu muito nos países da Europa, né? O que aconteceu? Como foi perdendo muitos trabalhadores, alguns se infectaram, outros tiveram que ser afastados, outros morreram, infelizmente, você foi aumentando a escala de plantão, chega uma hora que o cara está tão cansado que ele não lava mais a mão direito, ele não se cuida mais, esquece, o equipamento ele não usa do jeito mais correto, né? E o trabalhador de saúde sofre duplamente, porque ele sai do hospital, a vida está completamente diferente. Então, às vezes, ele sai e não encontra mais nada no supermercado, não tem mais comida no supermercado. O filho dele, que ele estava acostumado, que o filho estava na escola, está em casa, ele está trabalhando pensando no filho, na confusão. Então, proteger o trabalhador de saúde. Porque também não adianta ter leito, não adianta você ter leito, respirador, ventilador mecânico, tudo, se você não tiver o médico, se você não tiver o enfermeiro, se você não tiver o fisioterapeuta lá. Então, proteção aos trabalhadores de saúde. Segundo, testagem. Eu não tenho dúvida nenhuma da importância da testagem.
Você está falando da testagem, me permita aqui. A Roseli Castro, ela está perguntando se o teste rápido é confiável. Então, ó, só para todo mundo entender, isso? então, só para todo mundo entender como é que são esses testes. Tem basicamente 2 tipos de teste. Um teste que a gente fala que ele pega pedaços do material genético do vírus. Então, ele é um teste para quando a pessoa está com a situação aguda, quando ela está com tosse, quando ela está com a doença. Que a gente chama dos testes de biologia molecular, que é o chamado RT-PCR. O pessoal, quando fala em PCR, é esse tipo de teste. Então, ele serve... Mas é sangue? Não. É no nariz, suave nasal ou da garganta. Ah, tá. Pega um... vai lá, pega como se fosse um cotonetezinho, ou do nariz ou da garganta. No nariz é até mais positivo, da garganta é um pouquinho menos. Se o paciente já está entubado, foi lá para o ventilador mecânico, está entubado, o pessoal faz uma espécie de um lavado dentro do pulmão. É o que é mais positivo de todos. Então, uma parte dos testes é esse. Esse é um teste que precisa de uma equipe profissional que saiba coletar direito. Então, tem um treinamento para quem vai coletar. Tem os laboratórios que desenvolvem esse teste, são laboratórios mais organizados, porque mexe com material genético. Uma parte você faz manual e uma parte você faz automatizada já hoje. Mas mesmo a automatização disso é relativamente cara. Então, quem tem estrutura para isso, geral, são os laboratórios públicos, investem nisso. Das universidades podem fazer. E laboratórios privados, só os maiores conseguem ter essa estrutura para fazer isso. Então, esse é um teste que você pega, por exemplo, quando a pessoa começou a ter sinal, tosse, escorreu o nariz, não sei o quê, você pega ele positivo na hora, quando começa sintoma, em geral até 5 dias, às vezes dura até 10 dias, 15 dias positivo, tá certo? Esse é o teste que você vê quando na fase aguda, a pessoa com a doença. O chamado teste, aí tem um outro grupo que são os testes sorológicos, que eu estava falando. Você não vai procurar o vírus, você não vai procurar material genético do vírus, pedaço do vírus. Você vai tentar descobrir qual é o anticorpo que a pessoa produz contra o vírus. O vírus entra em contato com o seu sangue, para se proteger desse vírus, produz um anticorpo. Então, você vai descobrir o anticorpo que produz contra esse vírus. Por isso, ele demora mais para estar positivo. Então, os chamados testes sorológicos demora o mais seguro é a partir do 10º dia de sinal e sintoma. Então, ele serve pouco para cuidar do paciente, ele serve mais para você confirmar se aquele pessoa que ficou lá com tosse, com gripe, eventualmente... Fazer o rastreamento, né? Você vai saber se ele de fato teve ou não. Esses testes sorológicos que desenvolveram o chamado teste rápido. Qual a vantagem do teste rápido? Você não precisa ter uma grande estrutura laboratorial, você não precisa treinar o cara a coletar, você pega na gotinha do sangue. Então, qualquer técnico de enfermagem, qualquer enfermeiro, médico, técnico de laboratório vai saber fazer o teste rápido. A gente faz muito teste rápido já na rede pública, na rede privada. Tem teste rápido. Desculpa a ignorância aqui, mas o teste rápido demora, a resposta vem em quanto tempo? 10 minutos. É na hora, 10 minutos. Na hora? 15 minutos, 10, 15 minutos você faz a leitura na hora. E qualquer profissional pode fazer. Então, essa é a vantagem dele. Qual que é a desvantagem? Ele só vai estar positivo a partir do 10º dia com mais segurança. 9º, 10º dia de sinal e sintoma. Tá, entendi. Então, esse que é o problema dele. O outro problema qual que é? A sensibilidade de todos esses testes rápidos que tem é uma sensibilidade muito baixa ainda. Então, você tem a chance de dar um falso negativo é muito grande. Se ele der positivo, certeza que você tem o coronavírus. Se ele der negativo, a chance de ter falso negativo ainda é muito grande, é muito alta. Então, não necessariamente... Um intervalo de quanto tempo dá para fazer outro? Não, pode fazer. Seguido. Pode fazer seguidos. Pode fazer no mesmo dia, ou seja, 2, 3 dias depois, tudo para ver se cresceu um pouquinho mais a curva de anticorpo, tudo, né? Em geral, a gente faz isso. Faz um agora, faz 2, 3 dias depois repete, uma semana depois repete, mas a sensibilidade dele é muito baixa ainda. Então, ele serve muito mais. Só para esse teste sorológico serve muito mais para quê? Para você ter uma noção de quanto que a sua população tem infectada. Então, hoje, se você me der um monte de teste sorológico, no que eu usaria? Se eu sou secretário lá de Brasópolis, você vai lá e compra teste sorológico. No que eu usaria? Eu usaria para quê? Primeiro, para saber dos meus profissionais de saúde, profissional de vigilância, o pessoal que você tem que botar para trabalhar, na frente. Essencial,
quem está infectado e quem não está. Então, nesse momento, eu serviria para isso, para você mapear quem é trabalhador do serviço essencial, quem está infectado e quem não está. Quem já teve infectado, você pode botar o cara para trabalhar numa boa, porque ele não vai pegar de novo. É muito raro a descrição, já teve descrição de alguém que pegou mais de uma vez, mas é raro. Provavelmente a pessoa tinha algum problema de deficiência imunológica, tudo. Então, você consegue, se deu positivo, positivo a pessoa já teve, poderia montar a sua equipe do hospital, a equipe da segurança, da vigilância, o cara que trabalha no supermercado, o cara dono do supermercado faria para a equipe toda, para os trabalhadores do supermercado, entendeu? Então, ele serve mais para isso hoje. Daqui a 3, 4, 6 meses, ele vai servir para quê? Você ter uma noção de quem se infectou nesse período da pandemia no Brasil, que é isso que os países do Hemisfério Norte estão começando a fazer agora. Estão começando a ter noção de quem se infectou, quem não se infectou, para projetar ações de contenção, de isolamento, né, do que vão fazer. Bom, queria trazer... O público nosso está se mantendo aqui só para ter ideia do assunto aqui, para segurar mais um pouquinho, mas trabalhar com você, duas questões aqui, na linha da proteção, máscara, e na linha da educação, tentando aglutinar duas manifestações aqui. Da Maria Antônia, que ela fala assim: senhores deputados, boa noite. Os prefeitos têm autonomia para ordenar reinício das aulas, no caso de escolas municipais? Tem, porque o município tem essa autonomia. Mas eu quero trazer essa manifestação da Maria no sentido, Padilha, de você compartilhar conosco uma proposta que eu vi do Estado de São Paulo, que foi uma matéria da Globo ontem ou antes de ontem, que confronta um pouco do que é exatamente o que nós estamos vivendo no Estado. A semana passada, a Secretaria de Estado propôs uma retomada das aulas de forma muito confusa e nós conseguimos uma liminar via sindicato que paralisou essa retomada. Depois de apresentar, a secretária anunciou um pouco que seria toda ela virtual e teleaula, mas gerando grande conflito porque levava os profissionais para a escola, para um planejamento e tal. Então, nós estamos fazendo essa discussão no Estado de como voltar, qual a melhor forma, se vale a pena agora, se tem que rever o calendário escolar. Bom, essa é uma discussão aqui. No entanto, quando eu vi a matéria de São Paulo, me pareceu, pela matéria, muito interessante o formato que estão desenhando aí. Eu queria uma ajuda sua no sentido de mostrar como que está essa proposta da retomada da rede estadual de São Paulo. No caso das máscaras, o Paulinho Carvalho, aqui de Itajubá, fala que foi ao supermercado e a moça do caixa disse a ele que estava com a mesma máscara há mais de 2 horas. Tem que trocar as máscaras? Perguntou. Ou usar lenço de papel por dentro para descartar de 2 em 2 horas. Se não, além delas estarem correndo risco, podem infectar os clientes. Nós aprovamos na Assembleia, eu fui relator dessa proposta de lei na última quinta-feira, já publicada no sábado, tornando obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de Minas Gerais, obrigando o comércio e prestador de serviço a oferecer para os seus colaboradores. O cidadão comum a gente não tem como obrigar, mas tornou-se obrigatório para o prestador de serviço, para o comércio, para as indústrias, ou seja, tem esse regulamento, mas obviamente a gente não conseguiu delimitar na lei o modelo e o material. Mas dentro dessa pergunta do Paulinho, no caso da funcionária do supermercado, o que você sugere de critério no caso da máscara? Então, qual que é a principal indicação da máscara? A principal indicação da máscara é para aquela pessoa que está sintomática, né? Ou seja, a pessoa que está tossindo, está escorrendo o nariz, se ela botar uma máscara, ela vai proteger muito as demais pessoas. Essa é a principal indicação. A segunda indicação da máscara é para o profissional de saúde que vai cuidar daquela pessoa, ou de saúde, de assistência social, cuidador, ou, né, que vai também usar a máscara normal, que é a máscara que a gente chama de máscara cirúrgica, ou se ele trabalhar em UTI, aí ele tem que usar uma máscara especial, que a gente chama da N95, porque dentro da UTI, como a pessoa, né, a pessoa que está infectado, às vezes está com ventilação mecânica, o vírus circula muito pelo ar, né, que a gente chama do aerosol. Então, a pessoa que trabalha em UTI precisa usar uma máscara especial. Demais trabalhadores, vale a pena indicar o uso de máscara? Essa iniciativa vocês fizeram em Minas Gerais? Lógico que vale. Vale por 2 motivos, né? Se você estimula isso com mais pessoas, você estaria reduzindo o risco dessa pessoa ao tossir, né? Essa secreção, as gotículas que saem dela, grudarem em alguma superfície. Então, vai ficar mais contida na máscara. Então, tem um primeiro impacto positivo. O segundo impacto positivo é que
A gente, normalmente, quando você está no meio da rua, você vê alguém de máscara, você já fica meio assim, não chega tão perto. Não é? Então, o uso da máscara gera um certo distanciamento social, aumenta o distanciamento social. A pessoa que está de máscara entra num ônibus, todo mundo fica mais longe da pessoa. Então, isso por si só já gera um distanciamento social. Então, tem uma vantagem indireta em relação a isso. Qual que é a máscara ideal? A máscara ideal é aquela que a gente chama de máscara cirúrgica, aquela que é feita para uso hospitalar, tudo, porque o tecido dela, né, reduz muito a quantidade de gotículas que sai dela, que ultrapassa. Ela é a máscara perfeita? Não. A máscara perfeita é a N95 que a gente usa na UTI, que aí é mais entrelaçado ainda, mais difícil de receber. Mas você não precisa usar a N95 num ambiente que não seja da UTI. Então, o ideal é essa máscara cirúrgica. Nós precisamos estimular a indústria brasileira, e o governo federal tinha essa responsabilidade, os governos estaduais, essa é uma cobrança, viu, Ulisses? Você pode fazer na Assembleia Legislativa ao governador, que Minas Gerais tem um potencial enorme para isso. Tem uma indústria forte, tem indústria têxtil forte, tem institutos federais, tem vários lugares que tem impressora 3D. A gente precisa estimular a indústria a fazer uma grande produção desse equipamento, o que a gente chama da reconversão industrial. Isso pode, inclusive, ajudar a ativar a economia. Né? O governo do estado tem que chegar e anunciar que vai antecipar a compra. Tudo que produzir de máscara no estado, ele vai comprar. Nós, lá no Congresso daí tem um papel muito... Nós precisamos de orçamento de guerra. O governo do estado pode, né, investir, tem que investir na renda das pessoas e na compra desses equipamentos, desses meios de proteção que podem fazer a economia girar. Você tem que chamar toda a indústria de Minas Gerais, indústria de carro, automobilística, é muito forte em Minas Gerais. Tem que reconverter uma parte para produzir peça para ventilador mecânico, né, material para leito mecânico de UTI. Indústria têxtil tem que migrar, reconverter para produzir máscara. Indústria de bebida, indústria do etanol, até os alambiques de Minas tem que migrar uma parte para produzir álcool 70. Ô, Padilha, por falar nisso, eu recebi uma mensagem aqui do Pedini, ele foi reitor do Instituto Federal. Sim. Quero aproveitar para cumprimentar também o atual reitor, o Marcelo Brega. E eles fizeram uma parceria com o Fisco aqui. É isso. O álcool foi apreendido por aí, eles estão convertendo tudo em álcool em gel e fazendo essa distribuição para as entidades sociais aqui da região. Isso trabalho do Instituto Federal criado aqui no governo do presidente Lula. Olha só, isso é fundamental. Sabe uma coisa que os institutos federais estão fazendo em alguns lugares, Odair, Ulisses, que eu acho que até podia mobilizar o pessoal para isso? Botando a meninada dos institutos, os alunos, tudo para ajudar a consertar ventilador mecânico. Tem muito respirador que está parado na UTI, porque ficou quebrado lá, não chegou peça, ninguém foi consertar, ou está parado, você recuperar esses ventiladores mecânicos, né? Então, isso é importante registrar também, Padilha, que o Estado está fazendo isso, a polícia, na verdade, até está recolhendo, fizeram esse mapeamento junto à superintendência, está tendo esse recolhimento e fez parceria com a Fiat, por exemplo, que está fazendo, e outras indústrias automobilísticas estão fazendo essa manutenção, devolvendo no mesmo local. Não é apreensão para levar em outro lugar. Está pegando de onde leva para arrumar e devolve. É uma boa ação que está sendo feita. É isso. E essa coisa de mobilizar a economia, né? Para a produção de máscara, Ulisses, além da máscara cirúrgica, o pessoal pergunta muito, a máscara de pano funciona para alguma coisa? Para dentro do hospital, ela não funciona. Então, se perguntar para mim, um profissional de saúde que vai cuidar de alguém deve usar máscara de pano? Não deve usar máscara de pano. É um erro se o hospital não garantir para ele a máscara cirúrgica. Mas uma pessoa que está em casa, está com sinal e sintoma, então é um adulto, é uma criança, está com sinal e sintoma, é uma mãe que tem um velhinho em casa, tem uma pessoa que tem doença crônica em casa, não vai ter máscara, porque não tem máscara, está muito caro, não consegue ter máscara para todo mundo, você pode improvisar assim uma máscara de pano, já vai reduzir a quantidade de secreção que vai cair. O grande problema da transmissão no ambiente normal, tirando a UTI, no ambiente normal, o grande problema da transmissão não é o vírus que está circulando no ar, ele circula por pouco tempo no ar. O grande problema no ambiente normal é que quando a pessoa tosse, essa secreção dela cai em alguma superfície. Cai no corpo de alguém, cai na pele de alguém, cai no rosto de alguém, cai no cano que a gente segura lá no ônibus.
no suporte que você segura ônibus, cai no assento, no banco do ponto de ônibus, cai na porta, cai na maçaneta. Então, por isso que a gente insiste tanto que a grande questão é a história de lavar a mão, higienizar sempre, porque é o maior risco de secreção ali. Se uma pessoa que está usando máscara, e é uma pessoa que está tossindo, se ela está usando algum tipo de máscara, ela vai reduzir a quantidade de superfícies que ela põe em transmissão. Qual que é o grande risco da pessoa usar a máscara demais? É fazer igual o Bolsonaro. Vocês lembram do Bolsonaro naquela coletiva dele, né? Ali era um show de infecção, tá certo? Esse é o grande problema de uma pessoa usar máscara. São dois grandes problemas. Um é esse, que a pessoa põe a máscara e ela fica mexendo a máscara o tempo todo, baixa a máscara, põe aqui debaixo do pescoço, vai falar no celular, baixa a máscara aí. Verdade, se protegeu e o vírus veio, o vírus está na máscara. Ela botou a mão e infectou a mão, né? É isso. Entendeu? Então o vírus está na máscara. O risco maior é isso, né? O outro é a pessoa não conservar direito a máscara. Uma máscara cirúrgica, a gente recomenda o quê? Dentro do hospital, que o risco de transmissão é maior. É você usar no máximo 2 horas, você trocar de 2 em 2 horas. No limite, trocar a cada meio plantão, a cada 6 horas você trocar a máscara. No ambiente domiciliar, é muito difícil a pessoa conseguir fazer Agora, isso. Na prática, os atendentes do comércio, esse caso que ele falou aqui é da caixa do supermercado, mas você vai ter atendentes de vários... Tem essa relação direta com o cidadão, ou seja, qualquer máscara vai ajudar, porque entre nada e alguma coisa já é um avanço. Já ajuda. Mesmo de pano, já vai ajudar. Lógico que o ideal é que a gente exija do comércio, até porque os caras lucram muito. É a hora também de, né, deles oferecerem uma máscara cirúrgica, simples. Não precisa ser nenhuma máscara que tenha muita capacidade de... Porque não vai estar dentro do hospital. Você tem uma máscara. Mas nesse caso dura o dia todo? É orientado o dia todo? Não. O ideal é pelo menos trocar a cada 6 horas, o ideal é pelo menos trocar a cada 6 horas. Mesmo uma pessoa que leve de casa a máscara de pano, o que a gente recomenda? Você vai sair de casa com máscara de pano, você tem que levar 4 máscaras pelo menos. O que a gente recomenda? Você vai sair de casa, bota a máscara de pano, vai lá, tá no transporte coletivo, não sei o quê. Chegou no local de trabalho, pega aquela máscara de pano que você fez, bota num saco plástico, coloca outra, lava a mão, tudo, bota outra máscara lá. Fica 12 horas vai trabalhar, 8 horas vai trabalhar, meio período, troca 2 vezes a máscara, guarda no saco para voltar para casa, põe uma 4ª máscara. A gente sempre recomenda, isso você pode fazer em casa. Isso já vai te dar, você vai contribuir com um grau de proteção com quem está, né, no local de trabalho, com as outras pessoas, com o resto da sociedade, e também vai gerar um certo distanciamento, aquilo que eu te falei. Eu acho que a grande coisa dessa máscara de pano, para quem não está infectado, para quem não está com sinal de sintoma, é que gera um distanciamento. As pessoas ficam mais atentas e isso contribui de forma indireta a reduzir a transmissão. Entendi. Padilha, te agradecer demais, né, Odair? Eu acho que nós temos aqui muitas manifestações, mas está dentro do tempo que você tinha colocado, eu sei das suas atividades. Mas eu queria fazer a última aqui, ó. Eu ia falar isso para dizer, vou fazer uma última aqui também. Então você faz a última sua, depois tem prefeitos, vereadores, lideranças, todos, pessoas que nos acompanham aqui de toda a região. Aliás, tem pessoal de São Pedro, Daniel te mandando abraço lá. Opa, um abraço para Tamoio, Itanhandu. Tem gente de toda a região aqui, Guaxupé. Eu não vou conseguir passar todos. Nós vamos responder vocês assim que terminar a live. Não vamos deixar de responder nenhum. Agradecer, pedir desculpa se a gente não conseguiu aqui mandar um abraço, registrar a presença de todos no comentário, porque ouvir o Padilha não é a todo momento que a gente tem essa disposição, esse tempo. Então, nesse sentido, eu queria me desculpar, mas agradecer a todos que estão acompanhando a gente. A gente está conseguindo manter o nível, Padilha, que nas últimas lives eu não consegui. Eu estou achando que você é outro padrão mesmo. Mas eu vou fazer do Douglas aqui. O Douglas é um grande companheiro aqui de Itajubá, nosso presidente do partido, né? Meu nome é Douglas. O Douglas tem apresentado, o nosso partido tem apresentado propostas para a formulação de uma política industrial do complexo de saúde como forma de combater a pandemia, gerar empregos e garantir soberania do país. Ele pergunta se as propostas do PT hoje contemplam isso que ele está falando. E o governo federal tem feito alguma coisa nesse sentido? Mandando um abraço a todos nós. Obrigado, Douglas.
Douglas, a pergunta do Douglas é exatamente isso que eu estava falando, o que a gente chama da reconversão industrial, Ulisses. Né? Que eu tinha falado. O que é isso? Né? Isso é um conceito da guerra. Durante as grandes guerras, o país, como na guerra você vai ter problema de fronteira, não vai ter circulação de produto, então o país tem que fazer a reconversão da sua indústria para produzir sozinho, tentar produzir sozinho tudo que você precisa. Então, nas grandes guerras, a indústria têxtil passa a produzir roupa para soldado, bota para soldado, né? A indústria automobilística reconverte para construir pneu, peça para caminhão, para tanque, né? A indústria de alimentos faz a reconversão para produzir alimentos que você possa utilizar durante a guerra para os soldados, assim vai. Então, esse conceito a gente chama de indústria de reconversão da guerra. A indústria brasileira tem protocolos para fazer isso. A gente tem uma lei que já garante isso, né? Tem um programa que você pode desenvolver através de um decreto. E eu apresentei, junto com outros companheiros do PT, vários são coautores, um projeto de lei para criar um programa nacional emergencial de reconversão de uma indústria pela vida, que nós estamos falando. Que é uma cobrança que a gente faz do governo federal desde janeiro, Ulisses e Odair. Eu faço parte daquela comissão do coronavírus, a gente foi conversar com eles em janeiro. A gente foi falar de duas coisas para eles. Vem essa pandemia, a gente não sabe qual vai ser o tamanho da pandemia ainda. Em janeiro ninguém sabia qual que ia ser o tamanho. Não tinha acontecido o que aconteceu na Itália, no Irã, que aí o mundo começou a entender mais qual que seria a extensão. Nem era pandemia ainda, né? Nem era pandemia Epidemia. ainda. A gente estabeleceu duas coisas para eles. Primeiro, independente de qual vai ser o tamanho do Brasil, no Brasil, aproveitem essa oportunidade para reforçar o SUS. A gente falou assim, independente de qual vai ser o tamanho, começa a comprar leito de UTI, começa a comprar respirador, estrutura os laboratórios. Adaptando a nova. Porque foi isso que a gente fez na pandemia da influenza H1N1. Né? Foi isso que a gente fez na Copa. Muita gente tem esse papo aí dos bolsonaristas falando assim, vocês gastaram dinheiro para fazer estádio ao invés de dinheiro para o hospital. 63% dos leitos de UTI que existem hoje no SUS no Brasil foram feitos entre 2009 e 2015. Em resposta à pandemia da influenza e nas capitais que até a Copa, preparação para a Copa. Precisou usar tudo? Não precisou, mas você estruturou. Tem UPA que foi feita, reestruturação de hospitais, tudo que a gente fez. Então, são 63% dos leitos de UTI. Dos leitos de cuidados críticos, que a gente chama, são 5.800 que tem hoje no Brasil. Mais de 5.000 foram feitos nesse período de 2009 a 2015 e 2.500 leitos de UPAs 24 horas que não existiam. Então, o governo federal tinha que ter usado o risco da pandemia para reforçar a capacidade do SUS, ter mais leito de UTI aí na região, independente se fosse Foi feito nada disso. Não foi feito nada disso. A segunda coisa que a gente ia falar para eles, prepara a indústria nacional para reconverter independente do que vai acontecer, vão produzir máscara. Se não vier para o Brasil, em algum lugar esse vírus vai ter mercado internacional para comprar. Vão produzir respirador. Se não precisar no Brasil, vai poder vender para o resto da América Latina, para o hemisfério norte. Né? Álcool gel é a mesma coisa. O problema é que é um governo que não tem ação, não tem coordenação, o presidente não lidera, né? Não faz ação, porque isso precisa do governo federal. Porque essa indústria precisa ouvir o quê? Precisa reunir todo o setor e falar assim, o que vocês produzirem, nós vamos comprar. Isso é garantia de compra. Segundo, precisa ter crédito específico para o empresário. Fala assim, se você for fazer isso, eu vou te dar uma linha de crédito melhorado. Eventualmente, capital de giro. E desburocratização. O Odair sabe, nós tivemos que aprovar no Congresso lei para mexer em regra da Anvisa, porque o governo não mexeu. De janeiro para cá, chegou a hora e falou assim, não dá mais para esperar. O Congresso foi lá e aprovou uma lei. Importação, né? Da importação. Então, esse debate que o Douglas levantou é fundamental. E como eu sou daqueles que estou pensando a médio prazo, disso que vários economistas já estão falando sobre isso, especialmente da área da saúde, e os governos do hemisfério norte já estão se preparando para isso, de que é possível que a gente tenha essa pandemia esse ano e que ela não se acabe antes de 2021 no mundo, né? Fica oscilando no nosso inverno e no inverno do hemisfério norte, porque não vai ter vacina até lá. Quem produzir máscara vai estar vendendo esse ano e vai estar vendendo ano que vem. Quem produzir respirador vai estar vendendo esse. Então,
Essa reconversão industrial era fundamental para ser feita, né? O PT tem projetos em relação a isso, já aprovamos algumas medidas importantes do Congresso que contribuem para isso. Estamos tentando aprovar mais esse programa de reconversão industrial e que pode ser decisivo, inclusive, para gerar emprego no país e para fazer com que o Brasil saia da crise econômica que a pandemia vai gerar. É o pós-crise também, né? Você repensar toda a contratação de profissionais para isso e assim vai. Padilha, a minha última aqui é o seguinte: o que a gente pode, se pode, esperar alguma coisa desse novo ministro aí da Saúde? Você acha que vai haver alguma mudança de política ou de comportamento positiva, né? Primeiro, assim, ele é um homem de negócios. Ele fez a sua carreira na saúde, a partir de um certo momento, em organizar como que fundo de investimento, como que investidor ganha lucro a partir de algo que leva tanto sofrimento, que é o câncer. Então, ele estruturou um negócio lucrativo no tratamento do câncer. Então, ele tem a cabeça como um homem de negócio, não tem experiência no SUS, né? O que eu torço, viu, Daí? Que ele passe por uma conversão ao SUS, igual o Mandetta passou, tá certo? O Mandetta, eu falo que o Mandetta tem o Mandetta AC e DC, antes do coronavírus e depois do coronavírus. Quando começou a pandemia, o Mandetta percebeu que sem o SUS não tinha como fazer. Então, ele usou o colete do SUS, começou a defender as diretrizes da OMS. Então, eu torço para isso, vamos torcer para isso. Eu acho que tem uma mudança, sim, que todo mundo já deve ter percebido, que é um ministro que não vai cumprir um papel importante que o Mandetta vinha cumprindo, que é cobrar do presidente, alertar o presidente uma postura mais respeitosa em relação às diretrizes da saúde. Vocês viram que o Bolsonaro fez o que fez nesse fim de semana, além do ataque à democracia, ele foi lá, aglomerou gente, falou que não é coveiro, né? Desdenhou das famílias que perderam vítimas, desdenhou de centenas já de trabalhadores de saúde que morreram no começo dessa guerra, já infectados, desdenhou de todos eles, fez pouco caso de todos eles, e o ministro da Saúde não falou um A, né? O Ministério da Saúde não falou um A, você pode ver que o Ministério da Saúde não faz mais coletiva, já perceberam isso? Não tem mais entrevista coletiva, todo dia sai só os dados de aumento de morte, aumentou mais morte, não tem uma coletiva do Ministério da Saúde. Então, não tenho dúvida que tem uma mudança nesse comportamento, né? Que, infelizmente, o que eu chamo do terraplanismo sanitário do Bolsonaro foi vitorioso nessa quebra de braço, né? Eu acho que a gente depende muito mais do Congresso, dos governadores, dos prefeitos, para enfrentar essa situação dessa pandemia, viu, Dan? Por outro lado, também, agora está claro que o Bolsonaro é responsável por cada pessoa que não receber o tratamento adequado com esse coronavírus, né? Porque ele mostrou que a caneta é dele. A caneta que nomeia, exonera. Nomeou de novo. Já tinha nomeado antes, mas foi incapaz de criar essas políticas que você se referiu aqui para garantir teste, equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde. Bom, enfim. Já estamos avançando aqui. Não à toa, o Bolsonaro é considerado, né, pelos analistas internacionais como o pior dirigente, líder nacional nessa pandemia do coronavírus, é o mais irresponsável. Outro dia eu estava dando entrevista para uma TV espanhola e eles perguntaram, isso faz umas 3 semanas já, foi quando começou a ter as primeiras mortes no Brasil, e eles perguntaram, já passou de 100 mortes? Bolsonaro vai continuar achando que é uma gripezinha? Eu falei, deixa eu explicar uma coisa para vocês, Bolsonaro nunca teve preocupação com a vida, né? A vida nunca fez parte de um projeto de sociedade, de um projeto de governo, nunca foi o centro, aquilo que é o centro para nós, né, Odair? Você que tem a formação cristã, polícia, todos nós, a vida para nós está no centro da nossa energia, do que a gente quer fazer, da nossa luta, é preservar e proteger a vida. Nunca teve no centro da cabeça do Bolsonaro. Nisso ele é muito desses militares de guerra, né? Onde a vida é um número
é uma estatística de quantos morreram, quantos sobreviveram, tá certo? Nunca teve no centro do projeto do governo Bolsonaro a vida. Foi assim quando ele destruiu mais médicos, foi assim quando ele deixou mais de 3 milhões de pessoas esperando no Bolsa Família, é assim quando ele defende a tortura, é assim quando ele defende a liberação das armas, o tempo todo, né? A vida nunca teve no centro do projeto do Bolsonaro. Então, eles perguntaram, mas você acha que ele vai mudar? Eu falei assim, eu acho que, sinceramente, eu acho que ele não vai mudar. Né? Porque a vida nunca teve no centro do projeto. E eu acho que a maior expressão dele foi essa última aí, que ele falou que ele não é coveiro. Né? Então ele não está preocupado com o número de mortes, como se só o coveiro tivesse que ficar preocupado com o número de mortes no país. Né? A imagem lá de Manaus, para ele não se preocupa. Você vê uma vala coletiva, a gente nunca imaginei, a gente no século XXI, a gente enxergar uma cena de uma vala coletiva oficial. Eu já vi o tráfico, já vi imagem do tráfico fazer vala coletiva, né? do nazismo, os campos de concentração. Agora, o poder público tem que fazer uma vala coletiva, a gente, sinceramente, eu nunca imaginei que ia ver na vida. Um abraço, lamentável. Um abraço daí. Eu te agradecer. Bom demais. Você combinou com a gente em 40 minutos, a 1h10. Então já ultrapassamos 30 minutos a mais. As palavras da nossa vereadora lá, Joyce de Formiga, está dizendo aqui, excelente, o Padilha é muito didático. Então fica aqui te parabenizando em nome dela e de todos que nos acompanharam. Quero agradecer os nossos seguidores. O Odair vai cumprimentar todos os seguidores dele. Muito agradecido, Padilha. E dizer duas coisas aqui, 2 convites para você. Um para daqui um mês, talvez, a gente fazer uma retomada, uma reavaliação, e fica um convite físico, quando puder, para você vir tomar um cafezinho mineiro. Um pão de queijo. Pão de queijo, um docinho mineiro. Queijo com doce de leite. Fica já o convite para quando puder. Vamos programar assim. Um abraço, viu? Um abraço, obrigado, viu, de coração. Um abraço, Ulisses. Adorei poder conversar com vocês. Vamos marcar mais, viu? Um abração. Um abraço. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Padilha. Obrigadão, Odair. Valeu.